Boa tarde, pessoal. Feriadão do dia 15 de novembro. Estou aqui a 18 andares acima do solo. Pessoal, eu gostaria de refletir um pouquinho com vocês sobre a tão famigerada democracia, a tão sonhada democracia. Pois bem, quando você ouve a palavra democracia, o que te vem à mente? Já parou para pensar? O que vem à mente? Muita gente entende democracia como sinônimo de liberdade. Mas a questão é, quando nós fundimos esse conceito de democracia com o conceito de liberdade, muitas vezes não acabamos, por assim dizer, transformando essa liberdade em libertinagem? Bom, quando nós falamos em liberdade, muitas vezes as pessoas equivocadamente entendem liberdade como sinônimo de fazer o que eu bem quiser e bem entender, sem responder pelos meus atos. Não. Liberdade gera responsabilidade e responsabilidade produz consequências. E a nossa Constituição, ela prevê as consequências. Ela prevê as consequências que nós sofreremos mediante o que? O mau uso da nossa liberdade. A Constituição brasileira dá garantias plenas, amplas, gerais e restritas à liberdade, contanto que saibamos como gerenciar esta liberdade. Caso contrário, sofreremos sanções previstas pela própria Constituição. Pois bem, quando nós falamos em democracia, qual é o significado de verdade, de fato, desse conceito, desta ideia de democracia? Já pararam para pesquisar? Pois bem, segundo o dicionário Aurélio, democracia pode ser definido da seguinte forma: é o governo do povo, é o governo da soberania popular. E em ciência política, soberania, segundo o dicionário de Norbert Bobbio, dicionário de filosofia política, soberania, democracia nada mais é do que a doutrina ou regime político baseados nos princípios da soberania popular. Pois bem, esse conceito de democracia, né, ele ainda é muito jovem aqui no país. Por quê? Porque nós vivemos, né, em meados da década de 80, né, nós vivemos o período de redemocratização desse país. Os militares saíram em 1985 e finalmente, né, em 1986 e 1987, a Assembleia Nacional Constituinte se reúne, né, e lavram, né, o texto de uma nova Constituição. E essa Constituição, ela foi levada a efeito em 1988. Em 1988. Essa Constituição de 1988, ela também é conhecida como sendo a Constituição Cidadã. Por que a Constituição Cidadã? Porque ela visa salvaguardar debaixo do seu guarda-chuva, sob o seu manto sagrado, ela visa salvaguardar os direitos e, sobretudo, apontar quais são as minhas obrigações enquanto cidadão num Estado democrático de direitos. Percebam, essa expressão Estado democrático de direitos, ela passou a fazer parte do vocabulário político, jurídico no país, a partir do quê? A partir desse período de redemocratização. Por quê? Porque aí nós tivemos o surgimento de um novo modelo, de uma nova estrutura de Estado,
Que estrutura e que modelo é esse? É o Estado democrático de direitos. Pois bem, em ciência política, quando nós falamos em Estado democrático de direitos, esse Estado democrático de direitos, ele deve salvaguardar a lei, como eu acabei de dizer. Temos uma Constituição, e essa Constituição, ela deve ser protegida a qualquer custo. Ou seja, essas leis elaboradas pelo Legislativo devem ser protegidas pelo Judiciário a qualquer custo. Quando nós falamos em Estado democrático de direitos, quando nós falamos em democracia, que é o regime deste Estado democrático de direitos, nós falamos no papel das instituições. As instituições no Estado democrático de direitos, ou seja, numa democracia, são de suma importância. Por quê? Porque são essas instituições que farão com que os meus direitos, as minhas garantias e, sobretudo, o que eu devo fazer, né, serão justamente eles que serão protegidos, meus direitos e as minhas garantias. Pois bem, quando nós falamos em democracia, outra pergunta, uma vez que hoje é 15 de novembro, dia, portanto, da proclamação da República, né, a pergunta que se faz é: nós vivemos de verdade, de fato, uma democracia? Já pararam para se perguntar? Será que a tão famigerada democracia não é apenas um sonho? Será que a democracia que nós afirmamos, né, estar sob ela, será que essa democracia ela não foi mal interpretada? Já pararam para se perguntar? Pois bem, como é que nós podemos dizer que vivemos num Estado democrático de direitos, onde o trabalhador ele trabalha mais de 30 anos e para se aposentar ele precisa contratar um advogado para dar entrada na pensão dele, ao passo que o vagabundo que nunca produziu para esse país, nunca trabalhou um ano registrado, o vagabundo ele vai num psiquiatra, o psiquiatra emite um laudo médico para ele, um atestado médico, um laudo médico, laudo de loucura, né? Que de louco ele não tem nada porque dá merda para ver se ele come, dá dinheiro para ver se ele rasga. Emite um laudo pro desgraçado e o desgraçado vai lá e consegue se aposentar sem nunca ter contribuído para essa porcaria de país. Como é que eu posso falar que vivo numa democracia onde milhares de pessoas, milhares, não é nenhuma, não são duas, nem três, milhares de pessoas que pagam esta porcaria dessa previdência social, desse INSS, sobretudo desse INSS, estão morrendo nas portas dos hospitais? Como é que eu posso falar em democracia, né, em que o povo está refém, está prisioneiro dentro da sua própria casa? Ele não tem segurança por parte do Estado. Ele não sabe se ao sair pela manhã para trabalhar irá voltar no final do dia vivo, com a sua vida intacta. Ele não sabe, porque o Estado é ineficiente, é incompetente, é incapaz no que diz respeito ao gerenciamento das políticas públicas. Como é que eu posso falar, cacete, como é que eu posso falar merda em democracia, que vivo sob uma democracia
onde o Estado ele se recusa a dar uma educação de qualidade para o jovem. Ele se recusa a dar uma educação de qualidade para o jovem. Como é que eu posso dizer que vivo numa democracia onde as escolas e as universidades não produzem conhecimento científico, onde as escolas e as universidades nada mais são do que comitês puxadinhos de partidinhos políticos pelegos, né, compostos por militontos da social vadiagem, cuja finalidade é deturpar os valores da família? Como é que eu posso dizer que vivo numa democracia, caramba, onde a maioria esmagadora dos políticos, digo, a maioria, mais de 90%, fiquem atentos com isso, mais de 90% dos políticos no nosso país não são eleitos pelo voto direto. Não são eleitos pelo voto direto. Daqueles 513 parlamentares que nós temos, né, aproximadamente 46 parlamentares foram eleitos pelo voto direto. O resto, todos eleitos, 93% eleitos, né, através da sobra de legenda partidária. Como é que eu posso falar que vivo num país democrático, numa democracia onde juízes ganham mais de 30 mil reais e estão aí com toda a sorte de benefícios políticos de igual forma, onde o trabalhador, para pagar hoje o que comeu anteontem, para pagar hoje o que comeu anteontem, ele precisa se sujeitar a ganhar um mísero salário mínimo. E ainda tem filho da puta que acha que eles ganham pouco. E ainda tem filho da puta que acha que eles ganham pouco. Como é que eu posso falar que vivo sob uma democracia onde o voto, aquilo que é chamado de direito, que é o teu voto, seu tonto, o teu voto, o meu voto, é uma obrigação, não é um direito, é uma obrigação. Não vai votar não para você ver o que acontece contigo, seu tonto. Como é que eu posso falar que eu vivo sob uma democracia? Como é que eu posso falar que vivo sob uma democracia onde a desigualdade social, detalhe, desigualdade social não provocada por capitalistas, desigualdade social provocada por mau gerenciamento, por uma política porca de prefeitos, de governadores, deputados, senadores e presidente da República. É fruto de uma política porca. O dinheiro que você paga de impostos, ao invés de ser revertido em benefícios para a própria sociedade, esse dinheiro ele é desviado. Como é que eu posso falar, entendeu, que vivo sob uma democracia onde o judiciário é forte para os fracos e fraco para os fortes? Como é que eu vivo? Posso dizer que vivo num país democrático. Talvez você vai dizer, né,
esteja aí do outro lado dizendo, olha, você é contra a democracia, você, né, é um fascista, você é contra a democracia. Não, não sou eu fascista. Fascista, seu tonto, você, seu tonto da esquerda, né? É você que quer mais Estado e menos indivíduo. Fascista é você. Porque, afinal de contas, você que está me chamando de fascista e, portanto, né, antidemocrático, não se esqueça que o fascismo nasceu na esquerda. Tá? O fascismo, ele nasce na Itália dos movimentos operários, do operariado, melhor dizendo. Não sou fascista. Eu sou apenas uma pessoa que está enojada de ver aquilo que se chama de democracia, né, sob o qual as pessoas cometem os seus atos, né, escudando-se nela, na realidade não é democracia, é uma puta de uma ditadura que tu vive, seu tonto. Tu acha que só porque tu tem liberdade, tu é um cara livre, tu acha que só porque tu tem liberdade você está vivendo sob uma democracia? Você acha que porque você tem liberdade de expressão você vive sob uma democracia? Vive uma merda. Vive uma merda. Vai falar o que você quiser. Fala o que você pensa, para você ver onde você vai parar. Sou democrata. Sou democrata. Sonho com um país onde realmente a democracia seja uma realidade. Porém, a democracia só será uma realidade a partir do momento que as leis forem de verdade e de fato cumpridas. Caso contrário, né, todos e quaisquer discursos que construírem em torno da democracia não passarão apenas e tão somente de discursos falaciosos. É isso. Ufa, desabafei um pouco, gente. Desabafei um pouco. Porque eu vejo aí a coisa tão, sabe, a coisa tá feia. E isso vai vendo a gente enojado. Isso vai enojando a gente, vai despertando na gente os sentimentos mais primitivos. Bom, pessoal, então por hoje é só, tá? E o objetivo desse vídeo aí foi justamente fazer com que vocês reflitam um pouquinho, né, sobre essa questão da democracia, né? Quando fala que o poder emana do povo e para o povo, emana do povo e para o povo, a pergunta que você deve fazer a princípio: será que emana do povo e para o povo? Se emana do povo e para o povo, por que está essa corrupção desenfreada? Essa decadência ética, moral, dentro da política sem precedentes? E se é para o povo, por que o país está desse jeito? Por que nós vivemos uma sociedade fundamentalmente caótica? Por que o caos, sob todos os aspectos, né, está imperando? Por que? Essas são as perguntas que tu deve fazer. Por que o cidadão, né, o povo, o único direito dele é não ter direito? Então, faça essas perguntas, né? E com certeza, ao fazer essas perguntas e contrastando com a realidade, você vai perceber que esse discurso, né, que está por detrás desse conceito de democracia não passa apenas de um discurso aporético.
E para finalizar, né, talvez você esteja se perguntando, bom, você não é democrático, você é um fascista. Como eu disse antes, não sou fascista. Fascista é você, o esquerdopata, né? Não sou eu. Outra coisa, não sou contra a democracia. Não, não sou contra a democracia porque entendo que a democracia, através das instituições, ela é a única capaz de fazer com que os meus direitos sejam salvaguardados. Gente, por hoje é só, tá? Eu quero deixar um abraço aqui para vocês. Se vocês gostaram, tá? Compartilhem, tá? Esse vídeo, né? Deixem um like aí embaixo, aí se inscrevam no meu canal, ajudem a divulgar, tá bom? Tá bom, pessoal? Um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser. Até lá, pessoal.